Pois voltando aqui, a gente falou sobre os exemplos de regionalização feito no Brasil antes, no período colonial ainda, né? E agora vamos falar sobre as regionalizações atuais, que foram feitas a partir do que o Brasil se tornou um país independente, né? Que algumas regionalizações, as que ocorreram antes de 1940, nas 3 primeiras décadas do Brasil, foram feitas, no caso, sem uma organização. Não existia um órgão responsável para fazer a regionalização do Brasil. Foi somente a partir da década de 40 que criou-se um órgão responsável. 1939 foi o ano de criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi criado com o objetivo de levantar dados aqui no Brasil, né? de fazer censos demográficos, levantar informações a respeito do território brasileiro, dados econômicos, políticos, sociais, né? Através de pesquisas, e também responsável por fazer regionalização, né? Tanto esse levantamento de dados e informações, regionalização, tudo com o objetivo de disponibilizar essas informações para os governos em suas esferas federais, estaduais e municipais, para fazer melhor o direcionamento dos recursos, né? Além de informações para nós, população, né? O IBGE tem essa responsabilidade de levantar informações. Lembrando que é um órgão federal, né? O IBGE, né? Então foi criado em 1939 e a primeira regionalização feita aqui no Brasil pelo IBGE foi no ano de 1940. Em 1940, o Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, elaborou uma nova proposta de divisão, uma nova porque antes já tinham ocorrido outros, mas sem a responsabilidade do IBGE, não existia ainda um órgão responsável aqui no Brasil para fazer esse trabalho, né? Então elaborou uma proposta de divisão para o país que levou em consideração os seguintes critérios: os critérios físicos e os critérios socioeconômicos. Toda regionalização, gente, ela segue um critério, e no caso a de 1940 levou em consideração os critérios físicos e também os aspectos econômicos, certo? Então tá aqui, ó, a imagem, vocês podem observar como era a regionalização no Brasil na época. Dá para ver ainda alguns exemplos aí, observando o mapa, que alguns estados brasileiros nem sequer existiam, né? Por exemplo, o estado do Acre já pertencia ao Brasil, mas não era ainda né? Não era ainda um estado, não era um estado. E Mato Grosso, como vocês podem observar, ainda não era dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, era um estado só. Goiás também não era dividido, não tinha ainda o estado do Tocantins, e assim por diante, né? A capital ainda era no estado do Rio de Janeiro, né? Então esse daí era o mapa do Brasil na década de 40, e a divisão regional elaborada pelo IBGE na época, certo? E em 1945 foi elaborada uma nova divisão. De acordo com a divisão regional estabelecida em 1945, o Brasil passou a ter 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Não existiam 5 regiões igual hoje, não. Na época o país ele foi dividido em 7 regiões. Na época, gente, o Brasil era um país muito que não tinha, não era, as regiões elas eram muito isoladas, como
existia ainda vias de transportes, como hoje, né, vias de transporte que ligavam as regiões, estradas asfaltadas, por exemplo, e as regiões eram muito isoladas uma da outra. Por exemplo, para alguém sair daqui do Nordeste, para ir para São Paulo, que ficava lá na outra região, né, demorava dias para fazer uma viagem dessa, porque os meios de transportes eram precários e as regiões eram muito isoladas uma da outra, né, diferentemente de hoje, que o Brasil hoje posso dizer que é um país integrado, né, tem, através do desenvolvimento das vias de transporte e comunicação também. Hoje o país é um país integrado, mas na época era muito isolado. Tanto os meios de transportes como os meios de comunicação eram precários, não eram acessíveis a todas as pessoas, né? E quem tinha acesso ainda tinha um acesso precário, não conseguia. A comunicação era muito ruim, né? Então as regiões eram muito isoladas uma da outra. Olha aí no mapa como dá para observar a divisão de 1945. E dá para ver também que muitos estados não existiam. Continuava isso aí, né? Por exemplo, alguns estados eram territórios na época, não eram estados ainda, como o Acre, como o Amapá, como Roraima. Tinha um território de Ponta Porã, que ficava lá onde hoje é Mato Grosso do Sul, né? Território do Iguaçu, que hoje pertence ao estado do Paraná e Santa Catarina, dividiu entre os dois. Não tinha ainda o estado do Tocantins, né? Era muito dividido o Brasil, né? Existiam muitos estados, não existiam ainda, né? E, e existiam muitos territórios que não tinham ainda passado para a categoria, não tinham sido elevados ainda à categoria de estado, né? Não constituíam ainda um estado. Vou aproximar aqui para vocês observarem, né? E aí, a partir de 1970, o Brasil recebeu o desenho regional atual. Foi criada a região Sudeste, que não existia, composta pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados Minas Gerais, Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Todo o território de Goiás, ainda não dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem ao estado de Mato Grosso. Então, a divisão regional do Brasil de 1970 ela já é praticamente igual à divisão regional atual do Brasil. Olha aí, tem até aqui, a elevação de territórios do Acre para a categoria de estado, mudança de denominação do território federal do Rio Branco para território federal de Roraima, inicialmente não era ainda um estado. Então, isso aí foram algumas das mudanças, mas ficou com a configuração quase igual a de hoje. Olha, a divisão regional atual é essa daqui, que a última grande mudança mesmo que ocorreu foi a de 1988, o surgimento do estado do Tocantins. Com a Constituição de 1988, o estado do Tocantins passou. Aliás, o Goiás foi dividido, né? Uma parte ficou o Tocantins e o outro continuou o Goiás. E os territórios que existiam, todos passaram à categoria de estado. Então, hoje, a divisão atual, mais usada hoje, divisão regional mais utilizada hoje, é essa daí, essa que vocês estão vendo aí na imagem, que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Certo? Então, essa é a atual divisão regional do Brasil. Então, esse era o nosso assunto de hoje, falando sobre a divisão regional do Brasil. Vocês viram que já essa o Brasil, desde a época colonial até os dias atuais, aconteceram várias divisões e que a partir de 1939, o órgão responsável pela divisão regional do Brasil passou a ser o IBGE. Então, nos livros de geografia, nas revistas, etc., a divisão regional que vocês vão ver é a divisão regional do IBGE. Então, hoje era a nossa aula. Então, um bom dia a todos. Um abraço.